Olá, nesse vídeo falaremos sobre doenças pleurais. Antes de qualquer coisa, lembremos das pleuras e suas estruturas adjacentes. Então, as pleuras são duas camadas que revestem o pulmão e elas estão ali separadamente do pulmão direito e esquerdo, promovendo uma melhora da funcionalidade do pulmão. Então, ela reveste todo o pulmão e ela é dividida em duas, a pleura visceral e a pleura parietal. Então, pensando nessas duas pleuras, a gente tem um espaço entre elas. Então, que a gente chama de espaço pleural. No final, no canto inferior próximo, entre diafragma e caixa torácica, nós temos aqui o ângulo costofrênico. É importante a gente saber dessa estrutura, deste ângulo, porque ele normalmente mostra se existe alguma alteração no espaço pleural, se existe alguma patologia ali relacionada, como, por exemplo, um derrame pleural. Os espaços pleurais circundam cada pulmão e são completamente independentes, sendo separados pelo mediastino. E entre os espaços pleurais existe o líquido pleural, que ele tem sua própria adaptação, equilíbrio. E ele é filtrado e reabsorvido pelo próprio sistema respiratório e produzido também pelo seu sistema respiratório. E através desse sistema de pleuras e líquido pleural, a gente tem ali, né, um equilíbrio tanto das pressões quanto das pressões hidrostáticas e coloidosmóticas, que faz com que esse líquido seja absorvido e produzido quando necessário. A pleura é considerada uma membrana envoltória intratorácica. Em seu interior, a gente tem o espaço, então, pleural laminar, também laminar, também conhecido como cavidade pleural. Nas situações normais, a cavidade pleural ou espaço pleural é ocupado por uma pequena quantidade de líquido para a lubrificação das pleuras, denominada, então, líquido pleural, que falamos no slide anterior. Ele, então, fica ali entre as pleuras e ele é segregado, então ele é produzido pelas pleuras. Sua função nada mais é do que lubrificar e facilitar os movimentos dos pulmões durante a mecânica da ventilação pulmonar. Então, ele permite com que o pulmão, né, se movimente dentro da caixa torácica sem grandes resistências. E o volume relativamente constante e normal de líquido dentro da cavidade pleural é de aproximadamente 0,2 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa com em torno de 60 quilos vai ter em torno de 12 ml, né, de líquido pleural. As pressões que agem sobre o pulmão nas diversas fases do ciclo necessário à ventilação pulmonar são também transmitidas à cavidade pleural. Então, no próximo slide eu vou mostrar mais certinho sobre as pressões. Para ventilar os pulmões, então, eu preciso de músculo e de diferenças de pressão. O espaço pleural normalmente vai ter uma pressão negativa de menos 5 centímetros de água. Então, sua pressão será sempre negativa. E quando o diafragma impõe uma pressão de contração ali para a inspiração, na respiração normal, né, tanto em esforço quanto em repouso, a nossa pressão pleural pode ser, né, ela fica ainda mais negativa. A caixa torácica intacta fornece a pressão de retração elástica para fora, enquanto a pressão de retração intrínseca dos pulmões traciona ao contrário. Então, existe um equilíbrio, né? Que a caixa torácica, ela faz com que a gente, ao mesmo tempo que é fácil abri-la, é fácil também fechá-la, por conta das questões internas do pulmão, né? O pulmão em si, ele é elástico e puxa, né, nossa caixa torácica para dentro, enquanto a caixa torácica ela promove a abertura para fora, grossamente falando. A pressão intrapleural é menos negativa nas bases, do que nos ápices pulmonares. A razão disso é que o peso do pulmão normalmente traciona o pulmão para baixo. Então, qualquer coisa que seja suportada, existe maior pressão abaixo dela do que acima. Assim, a pressão perto da base é mais alta, menos negativa,
do que nos ápices. Então, a gente tem aqui a pressão pleural. Inicialmente, a gente tem a curva aqui vamos separar inspiração e expiração. Então, vamos lá, a pessoa começou a inspirar. Nós temos que pensar que essa aqui é a pressão pleural. A pressão pleural vai ser ali grudadinha com o diafragma. Então, o diafragma começou a tracioná-la. Isso faz com que ela, que é negativa, em torno de -5, vai ficar ainda mais negativa. Então, o diafragma começa a tracionar ela aqui para baixo, ela começa a ficar mais negativa. A gente tem lá a pressão lá dentro do alvéolo. E a gente, entre ela, né, a pressão pleural e a pressão lá dentro do alvéolo, a gente perde pressão. E essa perda de pressão se chama pressão transpulmonar. Então, é a pressão que a gente vai perdendo conforme o processo respiratório. Então, a gente traciona o diafragma, né? A gente contrai o diafragma, que deixa mais negativa ainda a pressão pleural. E, consequentemente, a gente negativa a pressão alveolar e faz com que o ar sempre saia da onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Consequentemente, o nosso volume pulmonar vai subir, porque o ar está entrando lá no alvéolo. A partir do momento que a gente para de inspirar, o nosso diafragma começa a relaxar e a pressão pleural começa a ficar mais positiva, digamos por assim dizer. Né, de grosso modo falando, a nossa pressão então de -7, -7,5, -8 começa a voltar à normalidade de -5. Então, isso faz com que a gente aumente a pressão lá dentro do alvéolo e o ar vai sempre sair, vai sempre se locomover de onde tem mais para menos. Então, lá dentro do alvéolo, começa a se ter mais pressão do que do ar ambiente, então o nosso ar começa a sair e o volume, né, pulmonar começa a diminuir. E é assim que funciona, né, a nossa pressão pleural transmitida através do pulmão, fazendo com que a gente respire. É isso. Até a próxima.